a todos os ouvintes que nos copiam essa mensagem. Muita gente, às vezes, procura e quer saber como funciona, quer saber como é. Muita gente ouve falar demais sobre essa ferramenta, sobre o Santo Daime, sobre a Ayahuasca. E a pessoa vai a um determinado lugar, toma um copinho, tem lá a experiência dela, e então ela começa a propagar essa experiência, inflamando outras pessoas, inclusive com seus pensamentos. Todos nós somos responsáveis por todo pensamento, por toda fala que nós emanamos. Aqui na Terra, quando nós falamos, criamos conceitos, criamos doutrinas, nós vamos formando uma espécie de elo de uma corrente. Essa corrente, ela envereda em muitos e por muitos lugares como fontes fluídas do pensamento. E nem sempre essa corrente ela vai circundar quem agrada. Muitos estarão presos em doutrinas, em pensamentos, em criações feitas pela mente, e estarão ali sofrendo por um tempo, e estarão ali angustiadas. Hoje, nós estamos vivendo uma situação em que a internet, que é uma janela, tem ventilado e veiculado tantas coisas a ponto dos moradores que se alimentam dessa janela acabam perdendo o controle da porta de suas casas. Traduzindo isso para uma linguagem não analógica ou não analítica, significa que as pessoas estão abertas com seus canais de audição para ouvir qualquer coisa. E muitas vezes elas são acorrentadas e muitas vezes elas são enroladas, arroladas, envolvidas e arrastadas para um determinado campo, para uma determinada concentração, porque esse é o trabalho das energias na Terra. Todas as energias estão para ser trabalhadas e existem os manipuladores dessas energias. Então, muitos irmãos ainda são presos ao conceito dual entre o bem e o mal. Não que eles não existam, eles existem. Tanto existe que nós os sentimos na nossa pele. Nós podemos muitas vezes sentir o mal antes de pensar no mal. Então, é preciso reconhecer que esses conceitos e que são fundamentais, porque nada nessa terra é por acaso e sem propósito. Tudo que se cria e tudo que se faz aqui nessa terra tem um propósito a ser cumprido, um objetivo, uma meta. E retomo e enfatizo, a depender da energia que está manipulando, que está alimentando aquelas máquinas. Nós, seres humanos, construímos inúmeras máquinas através do pensamento. Máquinas que vão ocupando o lugar da consciência humana. E nós, então, vamos construindo por meio desses pensamentos. Por isso que é importante, dentro da sua caminhada, dentro da sua busca por uma ascensão, por uma melhora, entender a necessidade de silenciar, entender a necessidade de se acalmar e de não tentar criar nada. Isso pode começar ou funcionar muito bem com
um simples exercício que hoje tem se tornado muito difícil, dada a circunstância e a forma como a nossa sociedade se organiza, num estilo frenético, num frenesi desenfreado, onde as relações cada vez são mais líquidas e frágeis. Então, é importante que a gente tenha a consciência de tentar fugir desse tipo de construções. E não é ir para um lugar específico, ir para a praia pode ajudar, ir para uma ilha também pode ajudar. Você tem que ir para dentro de você. E isso não importa onde você estiver. Às vezes o local em que você estiver será bastante ruidoso, bastante poluído sonoramente, que não é uma dificuldade nos dias atuais. Mas você precisa então encontrar a forma de passar para esse dentro do seu eu, para que você então possa permitir que o seu corpo, seja curado, seja tratado nesse momento. Nesse momento em que você se volta para si, em que você busca esse silêncio, em que você busca essa coerência, o seu corpo começa a ser tratado, porque ele, particularmente, você não abandona o seu corpo, pelo contrário, você está se voltando para ele no sentido de estabelecer para as forças que existem aqui que você tem uma consciência de operar essa máquina. Porque independente de você fazer esse exercício para dentro, despertar essa consciência, independente disso, os nossos corpos são manipulados o tempo inteiro. Os nossos corpos são disputados o tempo inteiro pelas energias que existem. Então não há como você, muitas vezes, estabelecer uma prática religiosa em busca do bem, da verdade, e se afixar na liturgia daquilo, como se aquilo fosse exatamente o que te tornasse melhor ou bonzinho. Na verdade, aquilo trabalha uma casca da nossa existência, todas essas criações em torno de aparatos religiosos trabalham então a nossa casca. E do tamanho que é essa religião, ou do tamanho que é essas organizações, essas coisas que nós fazemos para a religião, é o tamanho das nossas camadas, é a distância que nós estamos do nosso eu espiritual, do nosso divino sagrado. Então, por isso que não perca seu tempo discriminando e falando mal daquele irmão que muitas vezes está dentro do mesmo sistema de crença que o seu e que de repente está no exagero e que de repente está na extravagância. E muitas vezes você vai se reunir com outras pessoas para falarem desse movimento, para então criticar, julgar o que é certo e o que é errado. E é nessa hora em que você está acorrentado por essas correntes de pensamentos que são feitas e lançadas e que atraem as pessoas pelo poder da vibração. Então, o julgamento que você deve fazer não é para fora, é o julgamento que você deve fazer para dentro, no sentido de isso cabe para mim, eu preciso realmente disso. E aí você faz uma espécie de julgamento que na verdade não é condenando. Você faz um julgamento onde você é seletivo, onde você dispensa aquele excesso de energia, aquele excesso de tantas outras coisas que foram colocadas à sua disposição ou que estão diante de você. Não há necessidade de você destratá-las, não há necessidade de você desonrá-las. Todas as energias, inclusive as que muitas vezes dentro de uma consciência você a coloca como maligna, amaldiçoada. Ela terá a roupagem que precisa, que necessita, e ela tem a roupagem, inclusive, para que hajam aqueles que vão se identificar com ela. Nesse caso, muitas vezes você está se identificando e você nem sabe e essa energia está trabalhando contigo. O problema é que muitas vezes, como todo trabalhador, ele vai envolvendo dentro do trabalho.
E aí você pode então sair do ponto em que você está e emergir e adentrar literalmente nessa outra energia, nesse outro trabalho. Então é por isso que os irmãos muitas vezes abrem uma casa. Começa com o propósito de atendimento, em nome da caridade, isso, aquilo, outro. E lá para as tantas, no meio da caminhada, dadas as dificuldades, dadas as questões financeiras e econômicas, que são termômetros utilizados para as pessoas na sociedade como nível de sucesso. As pessoas determinam que você tem sucesso a partir das suas aquisições materiais. Esse é um filtro que foi estabelecido e que as pessoas se apoderaram. Aqueles mais estudiosos, mais observadores, conseguem se safar desses filtros, dessas coisas, e conseguem então manter uma pureza de mente, de coração, para que os seus olhos estejam observando o mundo, enaltecendo sempre o valor da sua alma, da sua consciência. Aquelas pessoas que estão, de certa forma, no plano da consciência, desconectadas do seu eu interior, elas sobrevivem por meio de filtros. Esses filtros como se fossem óculos, como se fossem lentes, e é uma que se sobrepõe à outra e que se coloca sobre a outra. Então, muito mais visibilidade para enxergar a ilusão, para enxergar aquilo que mecanicamente já está sendo construído, conduzindo essa alma, esse espírito, a ficar preso nessa questão da necessidade dos padrões sociais, dos padrões de riqueza, de beleza, estabelecidos porque é uma corrente e ela é construída para isso. E não há, como muita gente pensa e às vezes se engana, esses movimentos de contra-reforma, de oposição. Isso também é um tipo de corrente que se cria, é um tipo de energia que se trabalha e que se arrasta e que muitas vezes vai confrontar com aquela outra energia. E isso estará trabalhando o princípio, os valores, as energias da guerra. Então é por isso que quem faz esse julgamento, quem faz o acolhimento, é sempre você, no sentido de fazer o acolhimento diante desse mundo para o que serve para você. E é muito interessante porque você está fazendo uma seleção e muita gente acha, nossa, mas você vai se fechar no seu mundo. E aí é que mora o mistério. Cada vez que você aparentemente se fecha fazendo esse processo seletivo, na verdade você está se abrindo. E vai chegar um determinado momento que, no início, parece que você está selecionando caixinhas, tirando isso presta, não presta, isso presta, não presta, a pessoa presta, essa pessoa não presta, e assim por diante. A primeira sensação é essa, que você tem de estar selecionando isso para a sua vida. Ah, essa pessoa não serve para ser minha amiga, essa pessoa serve, essa serve porque tem isso, tem aquilo, essa não serve, e assim por diante. Então, esse é um tipo de exercício e esse é um tipo de trabalho e é o trabalho da Terra e as pessoas trabalham nisso e elas trabalham muito, inclusive elas trabalham toda a sua existência, todo o seu período de vida. É importante que você enxergue isso, que você se desprenda desses filtros, que você faça a seleção daquilo que vai estar dentro de você, que você precisa para se nutrir. E à medida em que você vai fazendo esse exercício naturalmente, você vai perceber que ele é uma corrente de fluxo que vai te levar para enxergar o mundo, para te colocar novamente no mundo. Então é uma espécie de saída onde você procura sair dos níveis da camada social. Parece que você está adentrando ou aderindo uma ideia de isolamento, mas no fundo, você está passando por uma renovação como a serpente passa, de trocar a sua pele e sair novamente para seu habitat e fazer a sua vida. Então é importante que você tenha essa consciência e ao tentar colocar todas essas caixinhas ou essas coisas que você julga ser necessário, que você não se perca,
porque algo que precisa ser dito é que naquele ponto que você marca como ponto de convergência, onde você vai empurrando as coisas aparentemente para serem suas ou para aquilo que você entende como posse ou como conquista ou que você julga ser importante para a vida. Naquele ponto, ele aparentemente ele está no primeiro plano, somente ali como se fosse a superfície. E como eu disse, tudo está em trabalho e os trabalhos não param para que o outro comece. Eles acontecem simultaneamente, mudando a frequência, mudando o estado. Então, muitas vezes, você começa a reunir todas essas coisas, é seletivo ao extremo, exerce, vai vivenciar o seu momento de julgamento. É importante para a sua consciência, é importante para o seu juízo. É uma diferença de quando você julga as coisas para fora, porque aí você vai então prejudicar outras pessoas na caminhada deles. Quando você se restringe a esse exercício de fazer a seleção do que serve para você na sua vida, você possivelmente afetará menos as pessoas que estão à volta de você durante esse processo de seleção. E sendo assim, você vai vivenciar, e não tem nada errado nisso, você vai vivenciar o egoísmo, você vai vivenciar a soberba, você vai vivenciar todas essas energias de complexo de superioridade, que você é melhor, que você faz certo, que é a história do come carne, não come carne, come certos vegetais, não come. Tudo são correntes de pensamentos. Lembrando que essas correntes não são necessariamente negativas. Lembrando que essas correntes não são excessivamente positivas. Então você precisa ter consciência de que você está atrelado a essas correntes, de que você se liga a essas correntes por um campo vibracional, pela sua vibração. E essa vibração, que muita gente acha que é pela mente, no sentido de, estou pensando nisso, não, é o seu corpo que vibra, suas células que são vivas, elas registram esses dados e elas emitem. Então o corpo em si tem uma vida e ele emite então sua comunicação com outros corpos e assim por diante. Por isso que, voltando ao ponto em que eu disse, em que você seleciona as coisas para colocar para dentro, lembrando que aquele ponto que você demarcou como o local onde você vai reunir tudo aquilo que é bom para você, ele não existe só naquela plataforma. Ou seja, tudo isso que eu estou falando para vocês é para que você tenha consciência de que você vai vivenciar essa história do seletivo, do correto, a sua mente, a sua consciência está trabalhando isso, mas corre o risco de você entrar num abismo profundo e num abismo em que você não vai parar de depositar essas coisas. E aí, quando passar um determinado tempo, você está novamente com os mesmos filtros, preso nas mesmas correntes, mas iludido e achando que você está fazendo o melhor da seleção, porque o mundo mudou muito lá fora e, na verdade, você já foi arrebatado para a onda, para as coisas do mundo e não percebe, porque existem outras fendas em nossa consciência e nossa mente, onde nós vamos aderindo o assédio dessas outras vibrações. E é por isso que o exercício em si, ele é um exercício que naturalmente vai trabalhar a sua mente. Posteriormente vai trabalhar o seu comportamento e a sua conduta. Até que chegue um determinado ponto onde você já ultrapassou essa questão dos limites que são o seu corpo e a sua mente, e você tem consciência então dos outros níveis. E assim você chega a esse caminho e essa busca do que vocês ou as pessoas muitas vezes costumam chamar de iluminação, sem que você discrimine, sem que você rejeite, sem que apenas você vai delimitando o espaço. E é interessante que essa delimitação do espaço não é feita com as mãos, ela é feita a partir da sua vibração. Esse trabalho de organizar as coisas dentro de você, de organizar o seu corpo, organizar a sua vida, isso vai criando um contexto de energia, de valores, do qual você emite
naturalmente onde você estiver presente, onde essa consciência estiver presente. E você estará irradiando o ambiente com essas ondas, com essas frequências, porque isso está vibrando dentro de você. E sendo assim, você começa a colocar um limite para que determinadas coisas não cheguem até você. Volta e meia você vai se surpreender porque um pensamento, uma imagem assalta a sua cabeça, às vezes durante um exercício de meditação, durante um ritual religioso, né, onde você considera sagrado ou coisa do gênero. Isso vai simplesmente atravessar. Vai atravessar porque ele encontrou a correspondência vibracional que ainda existe em algum lugar escondido, mascarado muitas vezes pelo ego de que você está iluminado, que você se tornou perfeito, é isso mesmo, que agora você é bom, que agora você é melhor do que os outros. Então, aí você volta novamente àquele ponto que eu disse, você vai para o túnel, né, ou na verdade para o abismo sem fundo. Eu vou encerrar essa fala por aqui, porque muitos que aqui estão já se apoderaram dessa, outros que aqui chegaram e já correram, porque identificaram o teor, e assim se faz o trabalho, e assim se faz a casa, e assim é feito o ponto de luz nessa terra, se assim você quer chamar, não necessariamente para acender a vela de ninguém, mas para clarear em volta de si mesmo, para clarear dentro de si, lembrando que você vai ter que fazer todo um trabalho de organizar essas caixas, de organizar tudo isso, correndo o risco de se perder dentro desse abismo infinito, que muitas vezes você vai achar que é sagrado, divino, que são os seres que estão se apresentando e te dizendo certas coisas. Então, aqui dentro desse trabalho, existem os seres de luz, existem, e aí aos poucos você vai aprendendo que é aquilo que eu disse, com qual consciência você está trabalhando. Mas isso não significa que os outros menores, espíritos disfarçados de lobos, de macacos, de todas as formas que você possa imaginar, porque eles precisam se apresentar com essas caricaturas, precisam se apresentar com essas máscaras, inclusive para que você também saiba trabalhar esses filtros e saiba trabalhar com essas ferramentas. Eles estão presentes, mas dentro do trabalho você não foca neles. Você foca na consciência regente maior, na consciência de luz que está te direcionando, apontando o caminho o qual você deve seguir. E aí você então passa a ser um discípulo, um organizador, e todas as coisas que você vem a fazer na Terra, no plano físico, elas perdem então aquele sentido de querer provar, de querer convencer as outras pessoas. Elas se tornam, na verdade, um tipo de sinalização. Então, todas as simbologias religiosas, o arco e flecha do caboclo, a flecha, enfim, são elementos que trabalham a consciência dos irmãos que estão nessa vida e vai literalmente atingir o inconsciente dessas pessoas. Porque quando ele bate o olho, ele já faz um pré-julgamento, é essa a função do ego, e aí, então, ele precisa às vezes se sentir identificado com algo que está lá dentro do seu eu. Então é por isso que o trabalho assume essa roupagem, assume esse formato, que tem a ver com a minha consciência, que tem a ver com a minha necessidade do que eu preciso. E assim cada trabalho vai se configurando e de repente você vai chegar a uma casa que trabalha também com um ponto de luz e você não vai encontrar praticamente nada dessa simbologia lá, embora eles trabalhem com essas forças, embora os caboclos estarão trabalhando lá, não tenha dúvida disso. E você terá uma mesa com a toalha estendida. E aí volto a dizer, é certo ou errado, não cabe a você fazer esse tipo de julgamento. Volto para a história do filtro. É você que diz, estou precisando beber dessa fonte, me alimentar disso. Então é aí que você deve ficar, é aí que você deve estar. E aos poucos, se você se alimentar direitinho, você vai ver que pode se alimentar também dos trabalhos que são diferenciados. Lembrando que você vai aprender, junto com no caminho da serpente, a se desviar das coisas que não lhe interessam ou que podem lhe oferecer risco.
Finalizo por aqui minha fala. Vamos seguir então com o nosso trabalho, na fé de nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso patriarca São José, de nossa mãe Maria Santíssima, com a presença de todos os guias que aqui nos orientam da Irmandade Cruz nas Águas, ao Caboclo Arraia que emana e emanta a sua energia desde o seu trabalho nas profundezas das águas, ao marinheiro José Ramalho Galvão e todos que aqui estão, os irmãos que estão cuidando desse trabalho, que estão nos ajudando a implementar toda essa consciência, todo esse trabalho, primeiramente em mim e posteriormente nas demais pessoas que assim seguirão, que entenderem e que conseguirem acessar o fundamento e a existência dessa corrente e assim por diante. Que a paz de Deus os acompanhe nesse trabalho em todo o momento de luz.